fácil. Alguma pergunta, pessoal, aí que vocês queiram fazer, que ficou para hoje? Hoje é a última reunião do ano, né? Nada, nem fala aqui. Eu quero saber sobre os chakras da paranormalidade. É assim que fala, né? De absorção e judênio. Tem os chakras da absorção, da distribuição e os chakras da paranormalidade. Isso, três coisas. Aí o de absorção são os tradicionais. E os outros ele diz que eu só consigo aprender com vocês. Que não está na literatura. Palavras do chefe. Só você. Sobrou para mim. É o seguinte, ó, tem 3 tipos de chakras, tá? 3 tipos. Um que é o relacionado com a absorção da energia vital, tá? Um que é relacionado com a distribuição dessa energia vital e o outro tipo da paranormalidade, tá? O que absorve a energia vital são os que a gente conhece já: frontal, coronário, cardíaco, esplênico, o que mais? Kundalínico, umbilical, mais algum. Esses, cada um tem uma característica de não só de localização, como de raio, velocidade. Uns são mais rápidos, são mais lentos, né? Não me recordo agora, só sei do coronário, que é o que tem mais raios, 1000 raios. Né? E que o esplênico muda de lugar. E que o esplênico, ele, que vai vendo nos livros, está todos aqui assim alinhados. E tem livros que falam que tem um que está para o lado do baço. Daí a gente não entendia por que esse, eu não lembro. Não é. É que na realidade, quando existe uma magia do mal sobre o ser, esse tipo de magia do mal que pega os chakras, esse aqui seria da sobrevivência, ele se deslocaria para a pessoa não morrer, digamos assim. É uma forma de deixar de absorver energia total da pessoa. Tem garantia de que sempre tem mais possibilidade de morrer. Então é uma maneira de defesa de deslocar. É? Porque estou falando, se vocês entenderam, magia do mal que tem essa característica de que age sobre os chakras. Que age sobre os chakras. A pessoa se sente mal, diminui a absorção da energia vital. E tem os outros centenas a milhares de chakras que são relacionados com a distribuição dessa energia vital para todos os órgãos. Absorveu, como é que chega nos... É como se fossem artérias e veias. Chakras que fazem a distribuição. Que levam uma magia específica para os chakras. Energia vital. Energia vital. Uma magia. Ah, tem sim, tem. Específica para chakras. Sim, tem um tipo de magia. Eu pensei que era só para saúde, para dinheiro, relacionamento. Não é bem assim. Se magia contra um prédio, se magia contra uma família, um tipo. E aí vai. Contra um continente, contra um planeta, quem sabe. Tem coisas horríveis por aí. E... Tá. O que faz o chakra, na verdade, o que faz o chakras da absorção da energia, né? Deixarem de funcionar é a radiação. Faz com que... Porque eles são assim... Ventilador ao contrário. O que o ventilador faz? Ele bota dentro do processo. Ele gira e com isso ele puxa a energia vital do meio. Aí ele acaba parando. É como se alguém colocasse uma madeira ali que travasse aquele jeito. Então aí ele para de absorver a energia vital. E aí tem pessoas que dizem, que coisa, eu estou com dor no dedão, no dedo indicador. Aí, mas o que é isso? Que dor estranha. Aí para não estar comentando, parece que está sendo trabalhado, não sei o que, fica lá. Mas o dedo não tem a ver, porque tem chakras da paranormalidade em todo o organismo, em todo o corpo. E a acupuntura mexe muito com esse tipo de coisa. Os pontos da acupuntura. Não, os pontos de distribuição. Não, a normalidade não. Tem nada a ver. Não, é que tu emendou uma coisa com a outra. Não ficou muito claro. Desculpa, então não.
Os pontos da acupuntura são chakras de distribuição, são localizados em lugares que tem os chakras, não tem nada a ver só. Sim. Não sei se é tão importante também saber isso. Eu acho que interfere mesmo. Não, mas tu sabe bem isso. Não. Eu também não sei. Eu deduzo. Sim. Como A gente existe. sabe que eles agem nisso, mas eu não sei se é Eu só deduzo isso. pela lógica, Tem outras entendeu? coisas. Eu deduzo pela lógica. Se a acupuntura é para cura e o chakra de distribuição tem a ver com a saúde, eu imagino que aumente a absorção de energia vital naquele ponto. Mas aqui eu estou Não é falando absorção, distribuição, perdão. Distribuição melhor naquele ponto. Distribuição espalha. Eu estou aqui deduzindo pela lógica de todas as É situações. como, é sempre mais fácil a gente imaginar como se fosse o nosso corpo, né? Tu tem absorção, por exemplo, do oxigênio pela respiração, por não sei o quê, e aí como é que esse oxigênio vai chegar em todos os pontos do corpo? Porque tu tem um sistema circulatório que vai levar isso para todos os pontos, para todos os órgãos receberem, terem corrente sanguínea e receberem oxigênio adequadamente para funcionar. Né? Então, faz a distribuição disso, né, de todos os nutrientes, todas as coisas através do sistema circulatório. É mais ou menos isso que a gente tem esses outros chakras, que absorve por uns e distribui pelos outros, para alcançar todas as partes dos nossos corpos. Né? Precisam disso. Eu só queria corrigir uma coisa importante aqui, ó. Qual é o certo? Cabala ou cabalá? Eu tenho a impressão que os dois termos são aceitos. Qual é o certo? Cabala ou cabalá? Alguém tem uma coisa para dizer para esquerda, né? Eu tenho visto alguns rabinos, tem um lado que quem diz cabala já não sabe o que é. Cabalá que seria o certo para anunciar no idioma. É, o certo é cabalá. Mas não quer dizer que usa o termo errado, não sabe nada. Ficou sendo. Ocidentalizado é cabala. Mas só para vocês saberem que é cabalá o termo hebraico. Eu nem sei se é hebraico também. Não lembro de idioma. Não lembro de idioma certo também. Não sei se não é o idioma de Tafia. Vai tocar de mudar comigo. Os meus hormônios exigem realmente que Eu estou perante testemunha sobre um assédio do idoso. O idoso se vira. E vou te dizer mais uma coisa, aqui está mais fresquinho que ali. Vou ficar quieto. Tá, vamos continuar aí. E aí, tem mais uma pergunta mais? E os chakras da paranormalidade, a gente não sabe a localização nem a quantidade. É esclarecedor, né? Mas já juntou. Mas são muitos, né? São, De sim. centenas, talvez milhares. Talvez. Porque o que a gente tem de experiência, né, é de serem coisas muito inusitadas muitas vezes. Né? Então, o que a gente, aí sim, imagina, tem vários tipos de poderes paranormais, né, os magos, ou que enfim, tem. E que eles mexem com todos os nossos sentidos, mexem com, se a gente for pensar, tem algumas paranormalidades que são, por exemplo, as que a gente conhece aqui no plano físico, que a gente mais usa, né, tudo bem, mas tu tem, vai citar aí audiência, né, evidência, ter percepções sobre a pessoa, né? Psicometria, né? Enfim, tu tem alguns que são mais tradicionais, a mediunidade mesmo, enfim, a intuitiva também é um tipo de mediunidade, né? Mas a gente tem outros. Conhecemos. A gente tem outros tipos de paranormalidades que a gente não usa tanto ou não identifica tanto. De
vocês já devem ter percebido, ter uma sensação que a outra pessoa está tendo. Ah, estou me sentindo angustiado, estou me sentindo com não sei o que. Ah, não é teu, é fulano que está assim, que está percebendo. Isso é um tipo de paranormalidade. Então, o que precisa mexer em nós para a gente sentir o que a outra pessoa está sentindo? Então, tudo isso são pontos, né, desses outros chakras que vão ser acionados para que a gente possa manifestar essas outras paradas. Então, são muitos tipos, muitas coisas que a gente não dá conta de, a gente não sabe, por isso que a gente não consegue apontar, dizer, esse aqui no braço é o paranormalidade X, a gente não vai conseguir chegar nessa. Eu tenho uma coisa assim, bastante importante para falar, tá? Em primeiro lugar, vocês, né, pertencem a um grupo que não seria, o termo não seria um grupo selecionado, porque vocês se selecionaram. A percepção que tu tem das pessoas é uma percepção de uma cegueira para a realidade muito grande, tá? Vocês vão encontrar pessoas maravilhosas, pessoas queridas, pessoas boas, e obviamente ao contrário também, e pessoas que não se preocupam muito com o espiritualismo, vivem a sua vida, mas são pessoas maravilhosas, né? São um tipo de pensamento tranquilo, né? Estou falando e estou me lembrando, né? Mas as pessoas que têm dentro de si a busca pela luz, a busca pela espiritualidade de uma forma global, já é outro tipo de pessoas. Não, veja bem, tudo que eu estou falando são pessoas que estão me ouvindo, que estão entendendo o que eu quero dizer. Todos nós somos iguais, somos seres divinos. Eu não estou dizendo que um é diferente do outro. A diferença está no pensamento, na intenção, na pureza ou na força de querer saber, de querer conhecer o oculto. E dentro de tudo isso aí, existem pessoas que são holísticas. Aqueles, eu não estou desmerecendo aquele que é umbandista, aquele que é espírita, aquele que é batuque, aquele que, sei lá, que é de alguma religião X, né, mas que se dedica para o bem dos outros, é extremamente válido. Eu estou falando daqueles que têm um pensamento. Na minha caminhada, pessoal, eu encontrei vários tipos de maneiras de encarar isso tudo. Eu encontrei o espírita puro, eu encontrei o espírito umbandista, já começa a se diferenciar. Só o umbandista, é óbvio que eu estou falando, e ao mesmo tempo eu estou pensando o seguinte: a Umbanda, ela tem como base o espiritismo. Quando ela foi criada, há pouco tempo, mais de um século, 1908, eu estou falando, eu sei agora porque eu estudei sobre Umbanda ontem, por isso que eu me lembro das coisas. Que foi em Niterói com o médium Zélio. Tá? Mas o que eu quero dizer? Que no momento que tu deixa de ser de uma linha só e amplia essa linha, tu já começa a ter uma amplitude não só de conhecimento, como a tua amplitude de consciência. E com tudo isso que eu estou falando aqui, cuidado, extremamente cuidado com a arrogância, com o orgulho, com a vaidade. Porque tu vê pessoas no YouTube com uma grande sabedoria não, um grande conhecimento, e tu nota, tu já percebe a arrogância do cara, seja em que linha for. Aí envolve aquilo que a gente sempre diz: o conhecimento é muito importante, mas a moral é superior. Então as coisas, elas não existem de uma forma solitária, elas existem numa composição, uma composição ampla de coisas. Eu me lembro dessas experiências que eu tive, eu me lembro do pessoal do batuque, me lembro daqueles, puxa vida, eu estou falando do rosto das pessoas pintando na minha vida, e a maioria desses que eu estou falando aqui já desencarnaram. Então esse pensamento de holismo faz com que a tua mente busque vários caminhos
E sabendo, depois que tu tem um certo conhecimento, lidar com esses caminhos, saber que aquilo ali é falso ou verdadeiro, tu vai ter essa possibilidade com o tempo, vocês já têm, obviamente, e aí envolve cada um. A experiência de, quando tu ouve alguém falando, tu vai entender que aquela pessoa ali, ela está falando verdade, ou ela está inventando, ou seja lá o que for. Você já tem essas percepções na vida. Eu comecei de um período para cá a buscar de novo no YouTube. Comecei e vi tanta coisa, pessoal, tanta coisa. Aí eu perguntei para o mentor, vem cá, é para a gente participar de um desses programas no YouTube? Tem a Paranormal Experience, que são dois caras bem legais, muito queridos eles, é o Guru e o outro, não me lembro o nome. E eu perguntei para os mentores, vem cá, tia, a gente tem que ir. Porque eles convidam todo mundo de tudo que é treva. Eu acho que esse é o problema. Este é o problema. Porque eles convidam de tudo que é coisa ligada à paranormalidade, à espiritualidade. Então convidam um bandista, convidam um vidente, convidam um ligado à ordem, não sei o quê. Aí eu percebi, quando os mentores disseram para nós, não é para participar disso. Aí eu percebi que vai gente de tudo que é jeito. Então no fim, não é legal isso aí. Acaba, já que é uma banalidade, acaba banalizando também o trabalho. Começa a se transformar, não sei se o nome disso não é podcast, não é outro nome, essas entrevistas que eles fazem. É por aí, parecido. Eles estão sempre Tem ali. um programa desses que se chama podcast. Tá. Mas é legal que vocês virem o que eles falam, mas não dá para acreditar em tudo. E aí eu estou com o mentor ali do lado. É verdade o que o cara está falando? Sim, não é? Então, para te ter uma direção, tem uma criatura lá falando, esse cara vai dizer, é legal que ele vale a pena ouvir, vale. Então tu tem que ter uma referência, porque senão. E às vezes vale a pena ouvir, mas não necessariamente porque esteja certo. Porque esteja certo. Muitas vezes eu ouvi coisas que depois eu vim cá. Às vezes a gente não sabia o que está sendo dito por aí. Sim. Não necessariamente Outra coisa, vai concordar. um dia desse teve um sinal referente a uma entidade que iria se aproximar de mim, para que essa entidade fizesse o seguinte, que eu estou vendo tudo que é coisa do livro, daqui a pouco ele vai fazer com que eu veja que aquilo ali não é legal. E realmente, eu estou vendo um troço que eu digo, sabe, me dá uma... Eu pergunto, não é por aí. Tá? Aí, pessoal, olha só que coisa louca. Tem uns livros que eu estava lendo, até parei de ler, que me esqueci, que foi o ano que me deu até, que eu queria os livros da Luana me deu. Ele quis escolher Não, o livro. eu escolhi. Mas aqueles livros, eu me esqueci depois um dia eu falo para vocês. Esses livros de uma época, não sei se é século, desculpe, eu estou chutando aqui que eu não me recordo, 15, 16, 17, esse livro influenciou um monte de filósofos, Eu comprei esse livro, cara, caiu os beijos para baixo. Mas esses grandes se influenciaram por um livro desse, que é extremamente uma influência católica. Eu digo, mas espera aí, cara, eu não estou entendendo, entende? E ao mesmo tempo, eu não estou me achando, entende? Vocês viram como é que são as coisas? Ao mesmo tempo, tem que ter cuidado de saber discernir e ao mesmo tempo não se achar que tu é o cara. Os caras não queriam contrariar a Igreja Católica dessa época, né? Daquela parte escura, vamos dizer assim, ali da Idade Média para cá, 1500, 1600, por ali, né? E que influência católica foi essa? Mas foi muito forte. Sim. E eu Porque não, pode ser o contrário, né? eu não vi o outro livro que eu tenho que ver esse outro também, que é dele pode também. ser, Que eu vamos me pensar esqueci. no contrário. Me esqueci agora o que era. Desculpa eu contar para vocês, mas não me lembro. E então, o que eu estou querendo aqui com vocês? Há tempo que eu estou instigando que vocês, mesmo que a gente, olha, hoje é a última reunião, bababá, mas desbilhoteiem tudo, trica tudo, olha tudo, né? Mas ao mesmo tempo cuidado, né? Porque não é só eu e a Águia ficar aqui na frente, puxar capital, é vocês trazendo para nós. E nós trazendo para vocês, um trazendo para o outro. Porque, na realidade, um aprende, o outro ensina, o outro aprende. Todo mundo tem que ir. E quanto mais a plateia souber, melhor, né? Eu, em relação a Kabbalah, que a gente falou que o nome é Kabbalah, eu não sei se vou chamar Kabbalah ou Kabbalah, eu não
eu comecei a ver os princípios. Eu já conhecia, já fiz curso de Cabala, já li livros de Cabala, mas não muito profundos. Esse curso também não tinha uma grande profundidade, eu era de iniciante, tinha certos termos, mas eu noto a semelhança, evidentemente, que a verdade é a verdade, com a teosofia. Só que os termos deles é diferente, os corpos, etc. Só que a teosofia, estou lendo um livro da Blavatsky ali, a chave para a teosofia, e a Blavatsky questionava muito e não era de muito acordo com a Cabala, né? E com o Espiritismo também. E com o Espiritismo também, mas o Espiritismo eu vou te explicar por quê. E a Cabala, o judaísmo, porque o judaísmo pregava mais o Velho Testamento do que o Novo Testamento. Sim. E fugia do cristianismo também. Sim. Então ela tinha um certo pé atrás com relação não a conta com relação ao conhecimento que Jesus deixou, né? Mas o que a Igreja Católica pegou e inclusive o judaísmo. Sim. Então ela tinha um pé muito atrás com relação a isso. E tem vários tipos de cabala também. Aí eu não sei. Tem. Tem a hermética. Sim. Tem a hermética ela apoiada. Foi influências. Começa a ver na história e começa a ver influências de um, influências do outro, né? Influência esotérica. E tem a cabala a tradicional dos rabinos mesmo, que é a original. Mas o que eu quero dizer é o seguinte. Eu não estou achando assim aquilo que eu gostaria e não estou muito incentivado para me aprofundar, não sei porquê. Eu vou tentar dar mais, eu não sei se eu tenho que ir ou não tenho que ir, mas Em relação a estudo se aprofundar mais. E aí me vem na mente. Desculpa cortar, mas eu tenho procurado sobre a Cabala e pouca coisa, assim, não tem muita coisa que aparece. Fica meio nada na mão, assim. Eu tenho visto algumas coisas depois da lá. Eu só não joguei lá no grupo porque tem umas coisas que são um pouco dúbias. E eu não tenho certeza se esse cara, tudo que ele fala é só para no final vender curso. Ele fez até um ponto e aí ele parou, agora não aparece mais vídeo, não aparece tudo que ele prometeu e tem um trecho do curso lá. Mas ele passou uma base principal, são três cabalas, judaica, cristã E hermética. E a hermética vem depois. Israelita, eu acho que é. De Israel, é uma que não sei qual que é o certo. Israel. Mas às vezes eles dividem coisas. Eu posso ter, Não só nesse sentido, eu posso estar confuso com essa Não, terceira. mas tanto faz também. Só para saber que tem vários tipos. Isso. E aí tem vários pontos legais que ele fala de muitos erros de tradução. Ele fala que Há erros de tradução. o cristianismo vem do estudo da Cabala. Essas religiões se desenvolveram a partir da Cabala. E aí tem esses erros de tradução que são muito pontuais, assim, por exemplo, aqui no egípcio, que seria a língua de onde veio a parte que fala de Jesus, lá, os movimentos, não tem a palavra morrer, tem a palavra mut, Sim, é a mutação, não morrer. A tradução está errada. Quando diz que ele morreu e voltou depois de 3 dias, é mutação, talvez. O pior não é que estranho nos séculos, nas traduções, existem erros graves que fizeram com que a humanidade criasse religiões e ficaram com aqueles erros. Mudava o sentido completamente da base, e realmente tem algo legal lá, só que aí aponta um monte de coisa que foi usado para tirar o poder das pessoas, realmente castrar, né, a possibilidade das pessoas. Erros e erros forçados. Isso. Mas o que é a Cabala? É o lado oculto do judaísmo. Ela. É complicado. Eu pretendo trazer um pouco mais disso, mas é bem denso. Acaba. Sim. Você trabalha com o lado oculto do xamanismo. Tem livros do Anibis. Sim. Na realidade, eu acho que. Na realidade, pessoal, tudo é a mesma coisa. Só que de várias formas de ser visto. Que nem que eu sempre falo aqui. O que a gente fala muito da Cabala é sobre a árvore da vida. Sim. Que é um esquema, né? Que pode ser usado para várias coisas, mas ele seria a forma de tu entender a espiritualidade, a organização das coisas Não só do universo, como do corpo. dos corpos, do universo, da verdade. Então,
um sistema, um esquema, né? Que tu pode usar como uma forma de meditação no sentido de reflexão, tá? De aprofundamento sobre algo. Então tu pode usar todo aquele sistema, aquele esquema, né, como método para entender ti mesmo, para entender o universo, entender uma outra. São várias, pode ser aplicado de várias maneiras, entendeu? São 10. É bem interessante. 10 pontos interligados e que ali mostra o universo, as dimensões e mostra os corpos. Porque se mostra o universo, vai mostrar nossos corpos, porque evidentemente que o embaixo é igual ao em cima. Então é a mesma coisa. Nós somos a representação do universo. Então existe uma imagem simbólica. Que é a árvore da vida. Que dizem, aí começa no dizem, que um anjo trouxe para o rabino. Mas aí a gente já está vendo. Por que não? Não, tudo bem. Mas já falam que a Cabala já tem muito mais tempo. Bom, os judeus também existem há muito tempo, né? Fala que é anterior ao Egito. Então, ele teria que ter a história. Não sei se eu falo uma coisa agora, deixa para organizar melhor e um princípio básico. O que sabe? Quer organizar melhor, pode ser? Talvez eu tenha uma utilidade agora. Tem uma coisa que é um princípio básico lá que a gente fala em 5 fases. A primeira é que a gente é mais animal, que aí é a vontade de procriar, a vontade de se alimentar e de ter abrigo. Essa é uma fase que a gente passa por essa fase. Meu pai é assim. Teoricamente a gente experimenta tudo que essa fase tem para oferecer e vê que aquilo ali não é tudo que existe. Daí a gente vai adiante. A próxima fase seria poder. Aí a gente vê que tendo poder, a gente consegue ter as coisas anteriores e ainda consegue fazer mais coisas. A gente bota tudo que tem em relação ao poder e aí busca conhecimento. Depois que busca conhecimento, vê que com o conhecimento consegue poder e as outras coisas, tudo que está antes. E depois que esgota tudo, depois que a gente vê que todo o conhecimento que a gente tem não responde tudo que existe, a gente começa a buscar sabedoria. Daí, esse seria o ponto onde está todo mundo rateando. A gente está ainda no conhecimento, quando devia estar tentando ir além. Né? E daí, remete muito ao que a gente fala aqui. Então, para que o conhecimento? O que nós vamos fazer com o que a gente está descrevendo a humanidade até agora. Chegou na sabedoria, tudo. Parou. Tá calculando. Caiu todo mundo ali no final. Uma delícia, não confundo. Cuidado. Não tem ironia, tá? Cuidado com as palavras. E nós estamos falando de espiritualidade. Mas isso tem a ver com espiritualidade. Uma negação. Quando se descobriu que o Sol não, que a Terra não era o centro do universo, o Sol tinha a ver com a espiritualidade. A condenação foi com bases religiosas. No momento que tu fala sobre o amor, pronto, acabou. Você já entendeu o que a gente pensa, né? Pronto. Não faltou uma fase. São 5. Eu não lembro se vai ser. Animal, poder, conhecimento, sabedoria. Tem mais uma, que é depois dela, eu acho que seria de sabedoria e o cumpriu. É o que está além de tudo, que é imaterial. Então aí é o caminho do espírito na sua trajetória. Porque quando a gente fala em sabedoria. Então, vocês viram que os termos são outros. É a mesma coisa. Mas é a mesma coisa. Aí eles vão falar dos corpos espirituais que vai encontrar na teosofia, a mesma coisa, só com nomes diferentes, sei lá. Ele enumera que são 316 desejos que a gente busca até essa fase do conhecimento. Depois que a gente esgota a busca por esses desejos, que a gente vê que são vazios, eles que a gente busca, sacia e fica vazio. O budismo fala isso, né? Esse número também? Não, não, o budismo não fala desse jeito, mas ele diz exatamente isso. A fonte do nosso sofrimento é o desejo. Não. Daí ele vincula que a lei primeira de Moisés tinha 613 mandamentos. E aí tu sacia o desejo, mas não te sacia. Daí tu cria um outro desejo. Só o interessante do budismo é que ele não fala em Deus nunca, né? Exatamente. Nunca se ouve Buda falar em Deus. E na realidade, ele fala em Deus de forma direta, porque ele fala o ser se iluminando. No momento que eu digo que eu estou que o budismo preconiza a iluminação significa Deus. Já é. Tem mais um negócio que ele fala também, que depois que a gente esgota esse desejo por esses
Se chegar lá, por exemplo. A gente fica até hoje, né? A gente nem passa por essas fases, né? Não necessariamente vai atrás de todos os desejos, né? A gente pode ver que uma é legal e já começa a buscar a sabedoria de experimentar todos, né? Tá, agora aqui entre nós, como é que vai convencer uma criatura que está nesse nível de que ele não. Que ele tem que estar pensando como a gente, né? Como se pensa. Como é que tu vai explicar para a pessoa? É extremamente materialista. Tá bom, a gente Ela teve dois maridos que ela teve, primeiro e segundo, eles pensam igual, os dois lidam com computação. E os dois são extremamente. Não acreditam em Deus, são ateus. São ateus. Uma coisa que tem que se sobrepor isso aí. Tá? Como é que eu ia explicar para uma criatura isso tudo? Não tem. Porque a sensação de Deus é uma coisa que não tem como tu explicar. Tá? Tu pode até conjecturar coisas. Tá? Se ele chegar para mim e dizer, me explica Deus, sabe o que eu vou responder? Explicar Deus para ti é a mesma coisa que eu chegar para um cego e explicar como é que é a luz. Expliquem para um cego como é a luz. Você consegue explicar? Ah, cara, é algo assim que ilumina. Brilha. É uma coisa que brilha. O que é brilho? O que é? Entende? É muito difícil. E ao mesmo tempo, tu ouve grandes cientistas, grandes astrônomos, o que vocês quiserem, astrofísico, o que vocês quiserem, muitos acreditando em Deus, porque todo o universo se explica pela impressionante. Eu estou falando, estou me lembrando do cara que é astrofísico, que eu até gosto dele, o nome dele é Sérgio Sacani. O cara é uma inteligência fora do comum, ele disse que não acredita em Deus. Daí perguntaram, mas por que não acredita em Deus? Ele dá explicação para tudo. Mas quando chegou naquela explicação, eu não consigo acreditar em alguma coisa que eu não sinto. É porque eu sou orgulhoso. Talvez faria mais sentido. Dizem que uma coisa que nós sempre de um jeito, eu já vi falando várias vezes. O cara é um gênio, quem não conhece ele, tá? Ele é um gênio. Entende feio, entende gênio. E o que eu vou fazer? E até eu assisti uma palestra dele de 1 hora para alunos. Talvez tenha alguma concepção de Deus que não faça sentido. Não tem como. Mas eu achei interessante que ele é super mega tudo. Ele explica como é que é feita uma bomba atômica. Ele se importa com as pessoas também, embora não acredite. Pois então, isso é importante, pessoal. Eu tenho um amigo meu que é ateu. E aí uma vez eu perguntei pra ele, eu disse, me explica isso de não acreditar em Deus. E a explicação dele foi, na verdade ele me fez uma pergunta e ele disse assim, mas se Deus existe, esse cara maravilhoso, essa pessoa toda gentil, isso faz muito tempo, então eu estou traduzindo o que eu ouvi lá. E aí, se essa pessoa fantástica, esse ser iluminado existe, por que tem maldade? Por que as pessoas estão passando fome? Porque da mesma forma ele se porta muito com o outro. Ele se envolve em várias ações sociais e tal. E por que as pessoas estão passando fome? Por que existe maldade? Por que existe morte, guerra e tal? E eu pensei, cara, justamente por ele ser incrível e trazer o livre-arbítrio, né? Mas daí dentro do que a gente... Pois tem que ter. Mas a explicação dele foi essa, que tipo, se Deus é assim maravilhoso, é o pai de todo mundo e ama todo mundo, por que existe essa Deus não é justo. Nós temos muito de... Obviamente, né? Assim como a gente não consegue explicar o amor, a gente não consegue explicar, né? Muitas coisas, Deus, obviamente, é uma delas. A gente não consegue descrever, explicar, definir, né? Algo tão... Que ao mesmo tempo é tão poderoso e tão sutil, né? Tão delicado e tão... Enfim, né? E aí o que a gente faz? A gente fica atribuindo um comportamento nosso a Deus ou a natureza. Então a gente uma coisa que a gente reconhece. Exatamente. Então o que a gente diz, né? A natureza está se vingando
histórias mitológicas e etc., que falam sobre vários deuses, um deus né, o trovão do não sei o que, disso, daquilo, todos eles têm comportamentos humanos. Eles ficam com raiva, eles ficam com inveja, eles ficam com não sei o que, e aí eles têm esses comportamentos todos refletidos, porque na verdade ali não está se falando de Deus, está se falando da humanidade. E sempre gosto de aceitar que são deuses. Né? Então, e aí é isso, né? Um Deus indiferente à maldade, né? Não é indiferente, mas a gente coloca, né, essa comparação com a gente mesmo. Então, realmente, se tu for pensar desse jeito, como que eu vou acreditar num Deus, né, que tem os mesmos defeitos que eu, né? Que não tem uma varinha de condão para mudar tudo, né? Então, pois é. Bom, mas mudando um pouquinho de assunto, como hoje é o nosso último encontro de estudos do ano, de 2023, né, no dia de Estado-Unidade, a gente vai manter as férias escolares, né, as férias dos estudos até o início de março. Então, eu que sou uma pessoa mais velha um pouco, eu sou do tempo que a gente tinha tema de férias, vocês não tinham? Botava fogo no colégio. Nossa, na minha época, se viesse uma conversa dessa, acho que os alunos botavam fogo no colégio. Tinha, a gente tinha vários livros que tinha que ler, fazer as fichas de leitura e apresentar quando voltava. Vocês têm percebido que a gente tem trabalhado com vários temas ao longo dos anos aqui na Micaela, né? que permeiam tanto os nossos estudos quanto os nossos atendimentos. Isso acaba aparecendo na forma como a gente aborda, né, os consulentes, como a gente trabalha, as próprias intuições, as coisas que aparecem ao longo dos trabalhos acabam tendo muito sempre um cerne, né? Então, hoje os mentores estão nos convidando a começar a pensar sobre um tema que vai ser o fio condutor, digamos, do ano que vem. E a palavra é semelhança. Vamos pensar um pouquinho sobre ela, né? As várias interpretações e abordagens que a gente pode ter a partir desta palavra. Semelhança. O que vem à mente de vocês quando ouvem isso? Pensando na espiritualidade, pensando, né, na nossa... Um olhar para o seu semelhante. Pense no espelho. Aí o assunto é o olhar, não é a semelhança. Mas tem a semelhança. Eu penso no espelho, né? O que eu vejo, muitas vezes o defeito que eu vejo no outro está refletindo o que eu reconheço que é em mim. O que mais? Falando, me lembra de uma frase assim, às vezes falam assim, talvez vem da Igreja Católica, Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Quando você falava dessa questão das pessoas criarem um Deus que é uma personalidade, né? Às vezes eu me lembro que o Krishnamurti afirmava que o ser humano inverteu criou um Deus à sua semelhança. Não, ao contrário. Não foi a semelhança física, é a semelhança espírita. Tá. Essa interpretação, né, que o João está trazendo é uma delas.
semelhança a Deus, né? Ao fato de nós sermos centelhas divinas, de todos sermos potencialmente, né, esse é um ponto. O outro ponto é o que a Luísa trouxe, né, da semelhança entre nós. De nós reconhecermos que nós somos semelhantes a todos os demais. Porque todo mundo se acha o máximo, né? A gente tem trabalhado muito isso, né? Todo mundo fala, né? Todo mundo é único, tu é não sei o quê, né? A gente trabalha com isso, não fala? Ok, nós somos únicos, mas nós somos todos semelhantes. Nós somos todos feitos da mesma coisa, vamos passar pelos mesmos processos, se a gente pegar ali as fases, né, antes eu ia falar Jonas em vez de Jonas, né, que o Ângelo trouxe para nós sobre a Cabala, né, ou de outra forma, todo mundo vai passar pela mesma coisa, mais rápido, mais devagar, né, enfim, aquilo que a gente falou, que cada um faz o seu caminho, mas vai passar pelas mesmas coisas. Então as histórias acabam sendo, de alguma maneira, semelhantes. Nós vamos encontrar sempre, seja pelo espelho, né, seja do outro, seja nosso espelho, também, formas da gente compreender a outra pessoa quando a gente faz esse exercício, né? Então, alguém vai vamos falar disso aqui. Vamos dizer que alguém veio me contar uma história sua, né, de sofrimento, de perda, enfim, vamos pegar por aí, tá? Uma reserva. O que essa pessoa está contando eu não passei exatamente, mas eu passei por outras histórias que de forma semelhante também me fizeram sofrer. Então, é esse exercício, é esse olhar, talvez eu citou a palavra olhar, está sendo semelhante, né? Que a gente vai precisar ir experimentando a semelhança divina e a semelhança entre nós. Isso nos coloca numa posição completamente diferente, né? A gente não está acima, não está abaixo. Nós estamos todos exatamente no mesmo patamar. Mesmo que a gente esteja em níveis evolutivos diferentes, a semelhança que a gente está se compreendendo. Exatamente. Nós somos feitos das mesmas energias, nós temos as mesmas, né? Uma frase num dos textos, não é do ABC, mas dos textos que a gente tem no início, que diz que nós somos iguais em espírito e diferentes em expressão. Né? Mas é uma frase muito legal da gente pensar, eu acho que tem tudo a ver com essa questão da semelhança. Legal. Então é interessante a gente já ir refletindo, já ir percebendo. Muitos de vocês vão estar recebendo intuições, né? Vão estar percebendo por parte das entidades, né? Observar nas falas, nas coisas que vão vir tanto para vocês enquanto trabalhadores, nas reuniões de trabalho, quanto no que é dito para os consulentes. Interessante até pegar e anotar, de repente, uma frasezinha lá, nossa, como foi. Quando a gente usa aquele critério, né, para tentar sacar se tem lógica aquilo que está sendo transmitido, não é como se a gente duvidasse dos resultados, mas é buscar a raiz do negócio mesmo. A gente vai questionando, entrando para dentro da transmissão, para entender o que eles estão passando, o que tem aquilo que eles estão nos dizendo. A gente se apossar da coisa tem que saber como usar. Não é como duvidar, a gente vai questionando, mas por quê? Por que será que isso faz o mesmo sentido? Isso é. Para aprender, né? Para aquilo ficar realmente incorporado na gente.
Vocês, posso falar? Pode, eu só quero dar um outro recado daí. Então esse é um deles, o tema, né, para a gente se aprofundar nas férias, sobre tá? E também foi dado aquele curso de meditação pelo Ronaldo, né, foram 3 encontros em quintas-feiras. Sei que algumas pessoas até não puderam fazer por trabalhar nas quintas-feiras, né, por outros motivos, enfim. Mas a ideia é agora, nesse período também do recesso, a gente, então, os mentores vão liberar os vídeos, tá? Para a gente poder assistir, né? Participar. Então, vai ter um período em que vocês vão poder também treinar, entre aspas, né? Praticar a partir do outro. Eu vou falar pouco, porque daqui a pouco a gente vai terminar hoje, né, cedo. Parece que ele chegou agora, né? Então, fala um pouquinho. Uma coisa assim, cada um aqui, na vida de vocês, na vida nossa, eu tenho quase certeza que acontece isso com vocês, mas a gente se pega fazendo uma coisa boa. Quando pinta alguém por sentir compaixão, automático, sem precisar pensar, eu tenho que ter compaixão pela criatura. Eu tenho que. Não posso. É aquele lance do. Você se lembra aquilo que eu criei? Né? Agora eu vou dar uma dica. Né? O que eu criei? O caminho do pecado. Esse cara. Vem cá, cara. Nós temos que anotar isso daí, né? Caminho do pecado. Para quem não sabe, o caminho do pecado eu vou falar. A criatura peca por é ignorante mesmo. Não sabe que é pecado. Não sabe que está pecando. Claro que pecado é um termo, né, que eu estou falando. Não existe pecado. Do outro lado pode ser erro, pode ser. Tá, o erro, né, o defeito, tá? Depois continua errando, mas sabe que está errando. Esse que erra e não sabe, ele adquire menos karma. O que erra e sabe, ele adquire mais karma, mas ele é mais evoluído que o outro em termos de compreensão. Então, né? E aquele que não erra, mas tem vontade de errar. É a maioria. Pode chorar. Gostou. E aquele que não erra e não tem vontade de errar mesmo. Tá? Um monte de vídeo, fome. Então bacana nós aqui, todos nós, é a gente viver e perceber que puxa vida, olha, eu estou melhorando, que legal. Porque não é, você tem que diferenciar a vaidade e o orgulho de saber que dá autoestima, que você está melhorando. Tu não vai ser orgulhoso, vai dizer, pô, eu estou melhorando. É uma classificação que tu tem. De valorizar. Pô, reconhecer o defeito, mas também as qualidades, né? E tu perceber que tu está errando quando, eu devia ter perdoado, eu devia ter entendido, eu não devia ter tido raiva naquele momento. Tá? Aí por diante, isso são coisas importantes da gente no nosso dia a dia perceber. Tá? E não é exatamente instante isso, né? Por exemplo, nem sei que é um erro, agora eu sei que isso sempre é um erro. Às vezes é a longo prazo, né? A gente vai transformando a maneira de. É muito complexo isso aí de tu perceber em ti, é mais fácil perceber nos outros. E às vezes a gente vê mais olhando pro passado, né? De novo, voltamos a semelhança. E às vezes a gente vê mais olhando pro passado, né? Bastante tempo atrás eu pensava assim agora. Que bom, né, cara? Senão para o sentido de. Isso acontece agora. Na psicologia a gente chama de projeção, né? E é muito engraçado, né? Porque esses dias eu tava uma pessoa lá em cima. Parente próximo. Não, mas eu tava conversando com uma pessoa que eu conheço há muito tempo, né? Que a gente se conhece há muito tempo. E aí o assunto era preconceito. E aí eu disse que eu não tive preconceito. Tem sim. Desculpa. Não tem, daí, né? Também vários. É que a pessoa acha que todo mundo tem sim. E ela tem. Vamos investigar bem que a gente vai em outra. Tá bom, deixa assim, senão vamos continuar a conversa. Não vamos muito longe. Porque o negócio era esse, né? Tipo, eu tenho preconceito, como que ela não vai ter, né?
Ainda se magoou a chegada do fulano. Então, Para te ver como uma coisa complexa. bem simples. Pessoal, olha aqui, ó, então vamos terminar, porque hoje vai um pouquinho meio papo e meio testigozinho, né? E é porque eu estou com fome, né? Não, também quer cortar a refeição, a gente pode continuar se quiser, não tem problema. Mas o que eu quero desejar a vocês tudo de bom, eu sei que eu e a Ana, a gente adora ver filme de Natal, estamos vendo filme de Natal. Mas o que menos se fala é em Jesus, né? O cara mais famoso do Natal é São romances de Natal. Tem diversos, né? Romances. Papai Noel é mais importante que Jesus nessa época. Papai Noel nem aparece, é Mas só famoso. romances de Natal. Mas se vocês É o observarem, milagre do Natal. se vocês observarem, Todos os milagres. vocês observarem, O príncipe. olha aqui, ó, só terminar. Jesus, o que ele fez, ele passou por aqui, fez algo maravilhoso assim, de ensinamento, e tchau. Ele não criou nenhuma religião, ele não veio aqui para criar nada. Ele veio aqui para mostrar o amor para todo mundo, as criaturas aproveitaram a onda e eles Não, mas agora, falando sério dessa brincadeira de filme de Natal, tá? Uma das coisas que tem nesses filmes, tá? Não estou dizendo que todo mundo tem que ver filme de Natal, não é isso? Mas deveria. Mas deveria. Tá faltando filme pra olhar, já viu todos esses filmes do universo. Nossa, tem 10 lançamentos na Netflix. Tu já olhou os 10? Mas Vou ler as séries já. Mas a gente precisa procurar inspiração, tá? em coisas, sei lá, inspirações positivas, coisas leves. A gente precisa dar uma cor, né, algo que nos remeta, né, a esse lado mais leve da vida, mais de esperança, mais de porque a vida está muito pesada, né? Então, não precisa ser este tipo de filme, mas é importante que cada um encontre algo, seja estar no meio da natureza, seja assim, mas de ter coisas que possam nos recobrar um pouco, né? Esse nosso lado positivo, esse nosso lado leve, esse nosso lado, né, de proximidade, de semelhança, né, com Deus, que é isso. Então, claro que nesses filmezinhos ali é uma bobagem, todo mundo sabe, né? Desculpa que não sabia. Mas é uma bobagem, coisa e tal, né? Mas fala de... Eles acabam tendo um pouco esse contexto, né, de que a gente pode acreditar, de que a gente pode... Enfim, são coisas... Os americanos são bem interessantes, milagre de Natal. Enfim. Né? Fazer casinhas. Mas isso é uma recomendação até para a nossa saúde mental, né? Não dá pra gente ficar ali sempre. Mas exagero. E inclusive para nossa. Os programas que tu escolhe para fazer. Não, inclusive isso serve para o nosso próprio processo aí de mudança interna. A gente fala lá de 24 horas e coisa e tal, mas a gente precisa de vez em quando dar um reset, né? Dar uma paradinha ali, deixar A mente desocupado um pouco, porque às vezes as coisas se reencaixam depois. Mata um de vez em quando. Então, mata um defeito, mas a gente tem vontade, mas não mata. Quando tiver com muita vontade de ligar a televisão, ver um filmezinho de Natal, conduz essa energia. Todo mundo bonitinho de novo. Então tá, terminou, tá? Senão comigo ficar. Então, Feliz Natal para todos que nos... Milagres de Natal.